Olá pessoal do YouTube, aqui mais um programa do Bloco 6, mais um programa da série das entrevistas aqui do Bloco 6, hoje com uma baita figura, todo mundo conhece, Bolinha. Mais ou menos. Mais ou menos. Cara, seja bem-vindo e muito obrigado pelo nosso convite. A gente fica muito feliz de receber aqui no nosso Estúdio 1. Agora repaginado. Vai botar fundo azul lá. Então seja bem-vindo e novamente muito obrigado pelo convite. Primeiro, né, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que o pessoal vai assistir. Mas eu fico muito feliz porque eu já tenho dito para vocês em off, né, quando a gente conversa, que eu e a minha filha e a minha esposa somos os ouvintes 01, talvez. Ouvintes e vemos a todo momento. E eu gosto muito do formato que vocês utilizaram e gosto muito, principalmente, das opiniões que vocês emitem, porque são opiniões com responsabilidade. E eu acredito que essas opiniões com responsabilidade que fazem a gente evoluir de certa forma, né? Então, fico muito feliz pelo convite e fiz de tudo para poder estar aqui hoje, porque eu gosto muito e sou um fã do programa, né? Nós hoje estamos aqui com uma pessoa que já foi campeã da NARD, né? Então, eu vou começar dando assim no bucho já, assim, ó. Nossa. Tá? Ser campeão ou ser reconhecido pelo público? O que te deixa mais feliz? Porque nós não combinamos, né? Mas é uma ótima pergunta. Assim, eu tive a oportunidade, eu e várias pessoas do nosso grupo tiveram a oportunidade de vivenciar todos os momentos do Enard. Todos os momentos que qualquer grupo com roteiro no grupo possa viver, eu e vários integrantes viveram, que é seu último lugar, seu 40º, passar do tempo e ser desclassificado, não passar para o domingo, passar para o domingo a primeira vez, ficar entre os 10, ficar entre os 5, ser vice-campeão merecendo ser campeão, ficar entre os 5 sem merecer estar entre os 5, ser campeão do Enard, fazer a abertura e levantar o público. Não tem mais o que a gente possa viver dentro do Enard. A gente viveu isso. E sem dúvida alguma, a maior emoção é o reconhecimento do público. A retirada de 2014, com todo o contexto que aconteceu conosco, dos vestidos não terem ficado pronto na véspera, de nós passarmos a madrugada inteira costurando os vestidos à mão, as próprias prendas, as mães, os peões ajudando de alguma forma, descontraindo e brincando toda a madrugada, e levar para o palco uma história que era uma sequência do ano anterior que nós não tínhamos certeza se ia dar certo. E ter o reconhecimento da forma com que aconteceu, no casamento perfeito de música, coreografia e sentimento, foi o ponto alto da nossa história. Juventude, o ponto alto foi aquele. O título ele fica um pouco... Claro, é grandioso porque é a afirmação de algo que tu sonha, né? E ali no título terminou o primeiro ciclo de Juventude. Depois que tu ganha, de certa forma, tu tem um relaxamento natural e até tu buscar e retomar o caminho e o alinhamento para seguir o trabalho é muito complicado. A cobrança Poucos também grupos conseguem isso. A cobrança também é diferente depois que tu ganha. Óbvio, muito. Tu começa a ser visto de forma diferente, tanto pelo avaliador quanto pelos concorrentes, né? Porque o Juventude foi um grupinho que apareceu do nada e ninguém dava bola, né? Quando viram, a gente estava ali no 5, foi vice, foi terceiro e ganhou. Talvez quando o vice-campeonato 2008 e o terceiro lugar em 2009, que nós perdemos em correção, que era para nós termos ficado em segundo em 2009 também, nós tivemos um erro de correção no domingo, ali ninguém se preocupava com Juventude. Isso é bom, porque a gente está lá, 600 quilômetros da capital, na internet não tinha essa... não era desvelado como hoje, né? Que tudo é online, tudo é em tempo real. Então ninguém sabia o que acontecia com a gente lá. Antigamente tu só conseguia ver o grupo dançando se tu fosse lá no rodeio. Perfeito. Então a distância tem essa vantagem. Tu não entra em fofoquinha, tu não entra em disque, tu tá lá, tá trabalhando. Isso é muito bom. Então quando tu chega mesmo. Isso era um negócio que eu ia perguntar, eu acho que já respondeu parte da minha pergunta. Pô, vocês estão desde 2008 no topo, sem... A estatística é a seguinte, são 8 festivais, dos 8 em 6 nós ficamos entre os 5, tá? E um título. Ainda os 2 anos que nós não ficamos entre os 5 primeiros, nós ficamos entre os 10 primeiros, né? Que foi 1/8 colocação, que foi em 2012,
e uma décima colocação em 2013. E que foi num momento que eu discuto até hoje e com as pessoas que eu tinha que discutir, eu já fiz essa discussão. Então por isso ficou muito tranquilo. Né? Que foi inserida uma nova formatação de avaliação que eu achava muito boa, interessante, e não sei onde se perdeu, mas que era muito boa, mas que tinha um certo delineamento de que as questões atuais, o traje atual e a forma atual de dançar, talvez não era tão valorizada como na época, né? Então foi 2 anos que a gente meio ficou fora dos 5 por esse motivo. Eu avalio dessa forma, claro que cada um pode ter a sua opinião, né? Mas nas outras 6 edições, entre os 5, sempre. Né? Às vezes, sem merecer, tá merecendo, né? Não chegando tão pronto, o fato é regularidade. E o grupo mudou muito. Mas aí é que tá, aquela pergunta de programa de comadre, aquele programa da tarde lá. Qual é o segredo desse sucesso aí? Cara, não, assim, ó. Porque assim, ó, são pouquíssimos grupos que atingem esse nível. Tu chegar no topo, né, entre aspas, já é difícil. Agora se manter, cara, Não tem um segredo, Guilherme. Os caras têm... Não, perguntei pro Bolinha. Não, mas deixa eu responder tudo que eu quero falar. Eu vou responder. Os caras têm um grupo que todo mundo é da cidade, né, Bolinha? Então todo mundo se reúne, é da família. E os caras têm galpão, tem CTG, tem estrutura. Não precisa ir de carro, só sai de casa, atravessa a rua isso aí, e né, Bolinha? É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Não, na verdade, assim, são 2 coisas que a gente tem que... Primeiro, assim, eu penso assim, que a gente tem uma linha de trabalho e uma forma de se dançar que nós nunca desvirtuamos, né? Nós acreditamos numa formatação que alguém pode dizer que não gosta, ou que adora, ou que não adora, mas a gente mantém uma estrutura de dança que ela é imutável ao longo do tempo. Se tu pegar o vice-campeonato 2008, que foi a primeira aparição nossa, e começar a observar, nós temos uma estrutura musical alinhada com uma estrutura de movimentos, com um jeito de se dançar, que de 2008 a 2016 é a mesma, né? Então é fácil para quem entra no grupo se adaptar a isso. A gente não... poucas vezes a gente saiu dessa zona de conforto. Alguém pode dizer assim... 2011 eu acho que vocês arriscaram um pouquinho. Talvez o 2012, quando a gente quis fazer 2 dias um contexto... Então começando, eu confundi, 2012, começando no sábado com os donos da estância e acabando domingo com os peões, e nós não soubemos fazer. A ideia era fantástica e talvez a gente não soube fazer. Hoje eu avalio dessa forma, né? Sim. A gente não soube fazer. Ali a gente saiu um pouquinho, mas nos outros anos a gente mantém a mesma estrutura. Acredita muito nisso. Eu acredito muito que um grupo de danças é o seu musical, a sua identidade. A gente já conversou sobre isso. A identidade que o grupo musical do Juventude tem com o grupo Juventude é muito forte. Até porque os guris estão com a gente desde a primeira formatação do grupo. Nós montamos o grupo com esse musical, né? Então isso é um grande ponto, Gui. Segundo, que eu vejo assim, embora a gente tenha pessoas muito importantes ao longo da nossa história que nos ajudaram muito, né, o Rodrigo Gil e a Ana no primeiro momento, e agora de 2 anos, 3 anos para cá o Tony, a minha condução e as pessoas que fazem parte, que estão junto com a gente lá, que mantém essa estrutura de personalidade, essa estrutura de conduta, essa estrutura de alinhamento do grupo é muito importante, né? Porque as pessoas vêm, contribuem e são e foram fundamentais, tanto esses que eu citei e tantos outros que daqui a pouco eu não cito, mas nós que estamos lá sabemos o que a gente quer. Então isso é muito importante. Tem um núcleo lá, só pra vocês terem uma ideia, eu tenho um casal, o primeiro grupo do Juventude que eu montei foi em 98, a Mirim, eram 6 parzinhos. Eu tenho um casal que dança até hoje, que foi meu mirim em 98. Um casal. Dança até hoje. Né? Comente aí, alguém que vocês conhecem, algum... Hoje, né? Hoje, que esteja dançando ainda? É difícil. Por exemplo, a primeira adulta do Juventude em 2002, que foi o primeiro Enarte, 2002. A gente montou o grupo em 2001 e dançou em 2002 e foi pra final. Né? Não passamos, ficamos em último, 40º. Mas daquele grupo que entrou no palco, eu tenho 6 dançarinos até hoje. Nossa. 6 dançarinos até hoje. E o musical, o Felipe Oliveira, que estão desde o início. Né? E aí, claro, de 2007 para cá, que foi quando a gente recebeu pessoas novas ali no grupo, de 2007 para cá, que quando a gente iniciou o ciclo que a gente apareceu, eu tenho aí
7, 8 pares de 2007 para cá. 7, 8 pares. Claro que a gente está pagando o preço por isso, né? As pessoas, o Diogo estava brincando aqui, mas a realidade nossa nós ensaiamos de 15 em 15 dias, né? Nós temos 50% de pessoas que moram em Alegrete e outras pessoas que vêm de todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente tem casal de Caxias, tem gente de Porto Alegre, Santa Rosa, São Borja, Uruguaiana, Santa Maria, Livramento, São Vicente. Né? Então, como fazer? A gente quer estar junto. A gente quer dançar porque as pessoas que vêm dançar com a gente acreditam na nossa forma de fazer. Não acreditam numa outra forma ou não se sentem bem numa outra forma. Então a gente tem que criar possibilidade. Qual a possibilidade? Não tem como ensaiar a frequência de ensaio que os grupos normalmente ensaiam. Então a gente construiu, não é a mais adequada, está longe de ser, não é essa a fórmula do sucesso. Talvez isso não nos leve a passos maiores, a gente tem essa realidade, mas a forma com que nós encontramos é essa. 15 em 15 dias, um final de semana inteiro, e a gente está lá fazendo, tentando fazer. Pior se a gente não estivesse tentando, né, cara? Agora o fundamental acho que é isso, né? A gente são só os grandes grupos mesmo que a gente consegue ver sempre a mesma base. Tu vai num rodeio e tu vê lá o Bolinha, enfim, tu vê aquele cara já daquele CTG ali, daquele grupo há um bom tempo. E é isso que se vê muito hoje, né? Ou melhor, não se vê. Cada ano tu vê uma formação, grupos completamente novos e fica difícil dar uma continuidade, uma linha de trabalho. Claro, sim, guris. Assim, uma coisa que é bem bom de a gente salientar que assim, o nosso grupo, a gente tem uma unidade, a gente é muito, parece clichê isso, tá? Mas que não soe clichê. Mas a gente é muito unido. A gente se gosta muito. A gente está muito tempo junto. A gente se respeita demais, a gente tem várias adversidades, assim. Nós não temos galpão hoje, né? A gente nunca teve um lugar de ensaio, para começar. Quando foi construído um galpão, ele é bem menor do que as dimensões do Enarte. E agora o nosso galpão, por uma circunstância lá, judicial, foi dividido ao meio com uma pessoa que comprou metade do galpão. Então, aonde a gente ensaia, que é um outro local, é um local emprestado por um CTG, que é um ginásio abandonado. Então a gente, e não é para ser coitadinho, não é isso, tá? A gente quer dizer que a gente tem todos os motivos para não estar junto, mas a gente está muito junto. E graças ao pessoal que está comigo lá. Eu não sou sozinho. Eu sou, talvez apareça e seja a pessoa referência do Juventude, mas eu não sou Juventude. O Juventude são as pessoas que estão comigo, desde das mães, que é um grupo de mães que cozinham, que estão aí hoje no rodeio, dos músicos que pegam panela e vendem ingresso para as jantas. Os nossos músicos, cara, são diferentes, cara. São diferentes, é ridículo o que eles fazem pra gente. É ridículo, assim, eles têm um amor e se doam, fazem coisas que... Não sei, não quero pré-julgar ninguém, mas quando tem os debates sobre o musical, cara, eu digo assim, ó, esse debate não me representa porque os nossos músicos não são assim. Os nossos músicos não são assim. E eles nos entregam um produto maravilhoso e que é nosso. Eles construíram para a juventude. E nós estamos com poucos instrumentais no Rio Grande do Sul, né? Se for ver, assim, são, sei lá, 5 formações assim diferentes, no geral, né? São poucas. Não sei quantas são, mas são poucas. A ponto de que o rodeio de Osório teve que parar. A gente está agora no final de semana do rodeio de Sarau, a gente acabou de assistir ali, teve que parar a apresentação. Por quê? Porque o instrumental é o mesmo para 4, 5, 6, 10 grupos, né? Então, não é uma crítica nem nada, é uma situação que está acontecendo, né? Eu acho que assim, acho que a maior lição, assim, eu não conheço o Bolinha há muito tempo, tá? Mas assim, a lição que eu aos poucos estou recebendo de conhecer a história do DTG é que a gente pode sonhar. Acho que permitido sonhar. É permitido sonhar. E os temas dos últimos anos nos levam, os temas que o Juventude tem levado de entrada e saída, nos tem levado a pensar isso, que a gente pode sonhar. E eu tenho visto que essa história de vida da entidade nos remete a pensar um pouco o seguinte: aqui na nossa região a gente tem muito CTG que acaba, muita gente que desiste de dançar, que gosta de dançar e desiste. A gente já falou isso em diversos programas e eu falei um pouco antes da gente começar o programa
com boa vontade, com criatividade, Dá pra fazer acontecer. Dá pra fazer acontecer. Dá pra fazer acontecer. Então, acho que o maior troféu que nós do estado podemos receber são essas experiências de vida assim das entidades. É fundamental isso, assim. Eu tenho uma esposa, né, na qual a gente construiu uma família, a Clarissa, minha esposa. A gente construiu uma família, a Maria Clara nasceu. A Maria Clara dançou com 3 meses na barriga da mãe, né? E hoje ela vai fazer 5 anos, a semana que vem. E ela entregou o troféu Denarte 2011. E agora, o ano passado, quando nós finalizamos a trilogia e que a gente falou de morte em 2013, né? Morre o companheiro do gaúcho, que é o cavalo, né? No outro ano a gente segue a história dizendo que, olha, a vida continua, o ciclo da vida continua. Morreu o teu cavalo, mas tu tem um filho ali. E o filho tem um potrinho, então passa para ele tu tem de bom e implementa nele a sequência da tua história. E aí a história passou e quem morreu foi ele, né? E aí no terceiro ano que esse jovem se tornou o gaúcho, a gente ficou assim, tá, por onde nós vamos ir se a gente quer fazer trilogia? Cara, a sequência da vida é encontrar alguém e constituir família. É tu deixar para os outros alguma coisa. E aí eu e a minha esposa representamos naquele palco o personagem, correto? Mas de certa forma era a nossa história ali. Eu conhecia a Clarissa, minha esposa, dentro do tradicional. Eu era adulto, ela era mirim. Né? Eu já era chulhador, aquela coisa toda, né? O chulhador ali. E ela era mirim e já olhava e já tinha uma admiração, assim, uma admiração que depois tornou um amor, né? Que a gente sente um pelo outro. E ela dançou a final do Enarte ano passado, grávida, sem nenhum dos dois saberem. Nós não sabíamos que ela estava grávida e depois a gente cedeu. Ou seja, 100% de representação 100%. E isso, da coreografia. Se empolgaram, exatamente. O tema do ano E a gente quis terminar a história para cima, falando que o amor vai transformar. Só o amor pode transformar. Nada mais vai transformar. Né? E eu acho que esse amor entre duas pessoas, ou amor de convivência, de grupo, que é o caso que nós estamos falando aqui, o amor assim que tem que sentir pelos outros, isso torna as relações sólidas, e relações sólidas tornam coisas sólidas. Relações sólidas tornam coisas sólidas. O Juventude é sólido pelas relações que criou. Né? Agora, se me perguntar, voltando à pergunta aqui, vocês viram que eu falo demais, né? Mas assim, uma coisa bem interessante de salientar aqui, que assim, a gente tinha um determinado momento do festival que era granalizado, né? Era aldeia e rancho, rancho, aldeia, rancho. Então, tinham 2 grupos. A gente passou um certo tempo ali com 2 grupos. E aí, de certa forma, assim, para um pouquinho, tá, o que faz a aldeia e o que faz o rancho? Foi a primeira análise que eu fiz. Bom, eu não posso copiar o aldeia nem o rancho, porque primeiro, nós não temos essa capacidade. Não vai conseguir. Não vou conseguir, não somos eles. Eu tenho que dar uma alternativa. Assim como se eu quiser copiar o Juventude, eu não vou conseguir, porque tipo... Perfeito. Né? E a gente tinha uma determinada época do festival, tu que é mais velho, sabe? Que a gente tinha... Eu lembro quando apareceu o grupo Serranos de Caxias, com o Rui Arruda, 92, 93, tudo, cara. Aí eu participava do grupo Hipnotivista Ibirapuitânia, na época, com o Cláudio Melo, que foi o meu grande professor, né? De chula e de dança. Ibirapuitânia que já foi... O Ibirapuitânia foi destaque em 87. Né? E o Cláudio já dançava. Na época, não era o instrutor, mas ele era o ensaiador da época, né? Que era uma outra forma. Tá, bem. E aí apareceu o Serranos, a gente queria copiar os Serranos. Né? E aí, por várias vezes, assim, aparecia o grupo campeão, todo mundo copiava o estilo, a roupa, a forma, né? Então, quando se bipolarizou o rancho e a aldeia, o que o Juventude tentou fazer? Bom, a gente não tem condição de fazer igual. O que a gente pode fazer que tenha alguma coisa do grupo X e do grupo Y e dar uma terceira opção, cara? A gente só quis dar uma terceira opção. E a gente foi por esse caminho. E essa terceira opção envolveu muitas coisas. Né? Onde é que fazem a roupa? Onde é que constrói o casaco? Quem monta sapateio? Quem faz tal coisa? Como é o modelo de ensaio? Como que é o musical desses caras? Como que eles se portam nos rodeios? Como que eles vivem? Quem é o líder? Como é o formato de trabalho? Você analisou isso? Lá longe, lá sozinho, lá quieto, a gente estudou esses grupos. E só deu uma terceira opção.
né? E graças a Deus, hoje nós temos várias opções. Nós temos o Honda, que é um grupo fantástico, fantástico. O Honda não é mais aquele Honda que era só de entrada, não. O Honda é competitivo em coreografia e dança. São espetaculares, do jeito que eles fazem, só o Honda faz. Eles acharam o jeito deles, né? Nós temos o Tiaraju, outro grupo maravilhoso, que ninguém vai fazer igual. A União Gaúcha, grupo espetacular. Eu tenho outro exemplo de grupo formado em casa, Lalau Miranda. Lalau Miranda, cara, o Lalau Miranda, a gente esteve no rodeio deles, a estrutura do Lalau e os componentes, o grupo, é lindo, é lindo. Eu conheço muitos guris de lá, o Vanto, o próprio Valico, que são os mais velhos. É uma entidade linda, linda, maravilhosa, tratam as pessoas. Então, esses grupos, assim, e tu tá citando alguns, podemos citar outros, né? Outros que já terminaram, né? O próprio Piá do Sul são referências que a gente tem. São grupos que sempre tiveram na vitrine. Que o Juventude só quis fazer um jeito de fazer, né? Aí se tu dizer assim, ó, Juventude, chapéu nas costas. Casaco, chapéu nas costas. Mas eu não criei, a gente não criou isso. Sabe por que eu botei chapéu nas costas em 2008? Porque o chapéu na cabeça me incomodava na Carol Mani lá no... A forma do chapéu na cabeça me enchia o saco. Aí eu botei, galera, bota o chapéu nas costas, porque no Chico Sapateado e no Sarrabalho eu já botava nas costas, por causa da porteira e do giro do Chico. Sim. Aí bota nas costas. Aí limpou a harmonia, falei, gostei. Aí a gente foi dançar um rodeio que era Carol Mana, Chico e uma outra dança. Aí 2 danças nas costas e uma na cabeça. Aí eu disse assim, cara, deixa tudo nas costas. Aí, então não foi pensar, tem muitas coisas que não foram pensadas, foi acontecendo. A gente brinca, porque nos ensaios, às vezes tu bota alguém, nos ensaios lá de 2012, 2010, a gente botava o chapéu nas costas e o pessoal falava, ó, não é Juventude. Ô Juventude, não é essa brincadeira mesmo. Não, então é isso, cara. Bom, a gente teria várias coisas para falar, mas enfim, eu tenho muita história. Eu tô indo pro meu 26º festival. Eu danço há 30 anos, eu fiz domingo 40 anos de vida e comecei a dançar em 86, portanto tem 30 anos de dança. Eu não comecei ontem. Às vezes as pessoas, eu ainda ouço isso, cara. Eu assim, ó, Juventude, grupinho, Juventude. Tá, mas atrás do Juventude tem pessoas que estão há muito tempo. Eu estou há muito tempo, cara. Meu primeiro Enarte foi em 1990. Minha primeira final em Farroupilha foi em 93. Né? Claro, com a Chula eu já tinha construído uma história, né? Eu fui 2 vezes vice-campeão estadual, 2 vezes terceiro e 6 vezes entre os 4. Então eu ganhei todos os rodeios de Chula do Rio Grande do Sul, menos Vacaria, que eu dancei só uma vez, fui finalista, mas não ganhei. Os outros todos ganhei, Osório, Tramandaí, todos. Então a gente já estava acostumado a estar ali, e isso eu levei para dança. Né? Hoje no nosso grupo eu tenho 3 chulhadores que foram premiados na Enarte, que dançam no Juventude. Tem o Rafael Machado, que foi 3º lugar em 2009, o Leonilson foi 3º lugar em 2004, e eu que fui premiado. Então a gente tem pessoas que se acostumaram a ganhar. O nosso músico é campeão de Enarte de intérprete. Né? Nós tivemos bicampeão de violino, o nosso gaiteiro é campeão de Enarte de gaita. Então a gente é acostumado com o gostinho da vitória. A gente tem, o Henrique, que dançou com a gente até o ano retrasado, é campeão de Enarte também de intérprete, solista. Nós tivemos uma menina que foi bicampeã de declamação, né? Nós tivemos outros cantores campeões. Então a gente tem pessoas acostumadas a ganhar. Isso é importante também, muito importante. E aí quando entra um outro, eles já entram numa estrutura que está ali. Né? Acostumados e que sabem ganhar, né? Isso é bem importante. Eu queria pegar um gancho, indo para outro caminho agora. Eu queria perguntar o que vocês... Pessoal, bloco 6, fiquem aí. Daqui a pouco, no outro vídeo, seguimos nesse bate-papo aqui com o bloco 6. Feito, usada. Até mais.